Olá, gente bonita do podcast Elas Perguntam. Eu sou a Cleide Vilela e estou aqui hoje para falar de uma coisa muito importante que é o empreendedorismo feminino. E a minha convidada especial é a Carol Fran. Olá, gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho sobre o empreendedorismo feminino no mundo digital. Carol, eu quero que você comece a falar um pouquinho sobre a sua história. Quem é a Carol? Quantos anos ela tem? Como é que é a sua vida? Então, a Carol, ela tem 33 anos. Eu sou casada com um parceirão de vida, que é o meu marido, o Igor. E a Carol, ela é bióloga por profissão, mas ela é empreendedora por paixão. Nossa, que legal, né, são duas coisas bem Bem diferentes. distintas. E como é que nasceu essa mulher empreendedora? Então, na verdade, surgiu desde quando eu era criança. Era uma Carol muito hiperativa e a minha mãe não dava conta. Então, o que que ela fazia? Ela me botava em tudo que ela podia para poder patar um pouco essa energia. Então, eu fiz crochê, natação, ginástica olímpica e uma das coisas que ela fez foi comprar miçanguinhas, né? E ela me dava ali com um fio de nylon e deixava passar a tarde inteira montando ali minhas pulseirinhas e tudo mais. Eu fiz muito isso também. Então, e era o jeito que ela conseguia de eu dar uma sossegada e uma paz um pouco pra ela, né? E aí eu comecei, eu vendia pra uma tia, ó tia, esse cordão aqui é R$ 5. Isso já estava na sua veia. Isso, e não valia, claro, né? Porque tava ali tudo Uhum. capenga, mas as mexias ali pra incentivar, comprava. E ali eu achava que eu estava arrasando e cada vez fazia mais e vendia. Na época da escola, né, eu nunca me conformei em ser obrigada a usar uniforme, porque eu falava, por que eu tenho que estar igual a todo mundo? Eu queria ser diferente. Então, o Uhum. jeito que eu conseguia era o quê? Eu pegava, enchia meu braço de pulseiras, fazia meus colares e ia diferente para a escola. E as minhas amigas gostavam. Então ali eu comecei a fazer ali umas trocas. Eu vendia pulseira em troca de lanche na cantina. Então existia Você aquelas já trocas começou ali ali. com essa questão comercial. Isso aí. Vou Porque barganhar. isso, eu não tinha dinheiro pro lanche, então eu falava, não, eu troco duas pulseiras por uma coxinha na cantina. Então dali eu nem imaginava o que que era Uhum. empreendedorismo, mas eu já tinha ali essa veia. E aí, na época da faculdade, né, em que eu tava fazendo, eu continuei, né, produzindo os acessórios, porque as pessoas gostavam muito do que eu fazia pra mim, então eu entendia que eu conseguia vender aquilo. E ali surgiu como uma complementação de renda. Então, a minha saga empreendedora vem assim, nessa trajetória. E você falou uma coisa muito interessante, né? É a questão do pular fora. Eu lembrei agora do Nemo, aquele desenho do Sim, Nemo, né? O Nemo tá lá naquele aquário, recebendo a comidinha, oxigênio, né? Todo mundo ali acomodado, né? Junto com o grupo dele, mas ele olhou um ralo e falou assim: Eu quero sair daqui. Eu não quero ficar nesse mundo preso. sim, E aí todo mundo exatamente. falava para ele assim: Não vai. Você não sabe nem aonde vai dar aquilo ali. Ele falou assim: Eu vou. E ele desce, ele cai no ralo, e Sem quando saber ele onde vai dar. chega lá naquele oceano, ele vê tudo aquilo diferente. É aqui que eu quero ficar. Isso aí. É o momento de pular fora. Você sentiu isso? Senti. E eu tive essa virada. Eu nem sabia o que era empreendedorismo, mas isso já estava muito latente em mim. Então chegou uma hora que eu consegui romper e entender que o empreendedorismo estava presente na minha vida. E assim, o ambiente que a gente cresce, que a gente vive, e as pessoas que a gente convive, vai definir muito aonde a gente vai chegar. Sim. Você já falou aí, já deu uma dica aí no início, já citou o seu esposo, né? Que é uma pessoa Sim. que te apoia. Sim. E por falar nisso, foi a primeira pessoa que entrou em contato com ela, as perguntas foi o esposo dela. Achei isso muito legal, né? E você tem encontrado pessoas para você que te impulsionam, assim como também você deve ter encontrado pessoas que te colocam para trás. Não, não faz isso não que não vai dar certo. Sim, foi muito difícil romper a fronteira do empreendedorismo, porque, como eu disse, eu tenho uma profissão. Então, eu atuei muitos anos na minha profissão como bióloga, responsável técnica de empresa. Em paralelo, né, existia ali o empreendedorismo, eu tinha minha loja de acessórios, E né, mas nada era como impede se fosse. isso. Não, mas na minha cabeça, era como se fosse um hobby, porque eu era o CLT do que eu cresci para Uhum. fazer. E quando eu fiz essa virada de chave, eu entendi, né, que eu tinha um negócio, foi muito complicado, porque poucas pessoas, né, acreditaram nisso, porque eu já estava ali Uhum. formada, já trabalhando na minha área, e eu mudar completamente foi um pouco difícil. Mas assim, existem pessoas que são vitais na sua vida, como meu esposo, ele foi um dos que mais me apoiou na época, a gente Uhum. namorava, e ele participava de feiras junto comigo. Os meus pais também, então assim, eu me agarrei nas pessoas que acreditavam em mim e fui. Isso é muito importante. A gente
caminhar com quem acredita no nosso sonho. Não é porque, mas eles têm que acreditar porque isso. Não, porque as pessoas vão vendo que você vai se esforçando cada dia mais. Eu encontro hoje, eu estava conversando com o pessoal aqui do estúdio, antes da gente começar, e eu estava falando sobre essa angústia que o meu melhor hoje não está sendo suficiente para mim. É como se você quisesse mais, né? Você começa, quando você sente esse gostinho de que você avançou um degrau, você quer ir para o próximo nível, Sim, para o próximo nível, né? E isso vai te dando aquela angústia. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que buscar? sim, Então, assim, não é do nosso jeito, é do jeito que dá certo. sim. E Tem que qual é dar o certo. jeito que você está buscando para dar certo, para melhorar, Sim. para ser mais que suficiente? Assim como você falou, né? Quando eu coloquei o pezinho na água, eu quis mergulhar e entender o que tinha aí nesse oceano pra eu entender. Então eu fui percebendo qual é a voz, né, que a minha marca comunica, e eu fui entendendo os meios que eu consegui, né, com pouco financeiro, Aham. como que eu conseguiria, né, atingir mais pessoas. E foi aí que eu caí no mundo digital, que eu entendi todo o poder da internet. E o digital, ele te leva assim, né? Te abre Totalmente. portas assim. É o que eu comento muito isso. Eu ainda não encontrei assim um caminho fácil. O meio digital, ele parece ser fácil, mas eu encontro algumas dificuldades, porque assim, eu não consigo entender ainda como algumas coisas que não têm muita importância conseguem, para mim, né? Sim. Conseguem decolar e outras que eu vejo que são muito importantes ficam estagnadas, porque assim, o que é diferente causa estranheza e curiosidade. Então, aquilo ali, a pessoa vai lá, você tem 30 mil seguidores num vídeo que não tem Não conteúdo. tem. Não tem. E aí você traz um conteúdo importante, né? O seu trabalho, eu trago o meu, e a gente fica assim, nossa, como demora. Sim. E aquilo vai te angustiando, te angustiando. Uma coisa que eu aprendi é que existem plataformas para diferentes conteúdos. Por exemplo, hoje em dia a Carolices ela tá tanto no Instagram quanto no TikTok. Uhum. Então, as plataformas elas foram se especializando pela forma de conteúdo. Então, hoje em dia o Instagram, por exemplo, ele gera muita credibilidade. Você quando vai procurar, eu preciso de um blazer vermelho, você vai procurar, aí aparece um anúncio de uma loja. Você entra no Instagram da pessoa para você ver se tem vídeo das pessoas usando, das pessoas Uhum. recebendo. Então, o Instagram ele te gera aquela credibilidade e você tem ali um primeiro, é uma vitrine. O TikTok, ele é mais descontraído. No TikTok as pessoas não querem ver você falando coisa muito séria. Ela quer ver os bastidores, ela quer ver Uhum. o erro. A gente aqui conversando e errando. E isso gera conexão com as pessoas. No YouTube, a gente entra no YouTube, por exemplo, para aprender sobre algo. Então, assim, Uhum. a gente vai entendendo a voz do nosso negócio e vendo onde a gente consegue posicionar ela no mundo digital. Entendi. Tá vendo, gente? Olha a dica aí, bem legal. E assim, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a colinha que eu coloquei aqui. De onde surgiu a ideia de criar uma loja de acessórios? Então, quando eu estava trabalhando na minha área, né, como bióloga, em paralelo tinha algumas feiras em Angra dos Reis. Inclusive, eram muito legais essas feiras, porque juntam várias empreendedoras e era um final de semana. E aí, a primeira feira eu fiquei meio assim de participar, porque era puxado, né? São Uhum. 3 dias, era o dia inteiro. E aí, o Igor falou: não, vambora. E ele, parceirão lá, montou a barraquinha comigo e estávamos lá. E aí eu participei da primeira, foi melhor do que eu esperava. Quando eu participei da segunda da minha segunda-feira, eu percebi que num final de semana eu tirei o meu salário que eu ganhava como Ai, que bióloga. delícia. Ali foi impactante pra mim, porque eu não esperava, porque eu sempre lidei como um hobby. Quando aquilo dali me gerou o mesmo retorno, né? Que eu tirava CLT, trabalhando lá, além do que Uhum. daquela carga horária normal, eu falei, peraí, eu tenho um negócio na minha mão que eu não tô enxergando, vamos Uhum. dar mais atenção. E dali foi a virada de chave para eu entender que eu tinha um negócio na minha mão e realmente tratar ele como um negócio. O que você faz o que gosta, né? E entrega também para as pessoas, porque assim, vamos falar de marcas. A Coca-Cola, ela não entrega o refrigerante, ela não fala assim, olha só, aqui tem um líquido docinho, geladinho para te refrescar, não. Ela entrega emoção, momentos em A família, né? sensação de A beber uma coca gelada. sensação, né? De satisfação no dia de calor. Por exemplo, o Red Bull. Sim, Ele te entrega adrenalina. Todas as sim. vezes você vai
falar sobre o Red Bull, ele está entregando alguém voando lá, No usando a esporte, você tá no imaginação. livre, isso. O que que a Carol entrega? O que que o produto da Carol entrega? Então, uma coisa que eu entendi muito quando eu comecei a me posicionar no mundo digital, foi que a internet, ela te possibilitou, por exemplo, diferente de uma loja, que se a uma loja localizada em Angra, eu consigo atender o público angrense. Com a internet, eu consigo vender para o Amazonas se eu quiser. Isso é muito positivo, porque eu posso atingir muito longe. Mas em contrapartida, eu tô competindo com todo mundo que está lá também vendendo o mesmo colar que eu, por exemplo, esse colar de pérola. Então eu entendi o que eu precisava fazer para as pessoas quererem comprar Diferencial. o meu colar de pérola. E aí que eu fui entender sobre branding, né? Que é todo o universo de marca, todos os elementos que compõem a sua marca. E aí a gente pode entrar em várias coisas, desde um cheirinho, por exemplo, uma Autoestima. cor. Não, mas assim, são elementos que quando a pessoa vê aquilo, ela já associa a sua marca. E grandes marcas fazem muito isso, como a Coca-Cola. Você vê ali alguém bebendo algum líquidozinho bem geradinho, aquele barulhinho, você já associa a Coca-Cola. Sim. Por exemplo, se eu te falar de um banco roxinho, qual é o banco que você vem logo na sua mente? Nubank. Jingles também funcionam muito, por exemplo, de mulher para mulher, Marisa, na hora já associa. Não é nem uma loja mais que tá tanto no mercado, mas são coisas que fixam. Então, o branding é todo... Gera essa conexão, né? Então, o branding é tudo isso, todo o universo de marca que conversa com o seu cliente e faz na hora, quando ela bater ali o olho numa cor, numa música, num cheiro, ela lembrar de você. A Melissa, por exemplo, às vezes você não tá nem perto. Alguém abre a caixa, você sente o cheirinho, você sabe que alguém tá com uma Melissa ali E perto. tem profissionais que vão criar isso para você, né? Quando você não Exatamente. tem aquele que vai criar. Olha, faz desse jeito, que desse jeito dá certo. Isso aí. E aí eu tentei criar todo esse posicionamento. Então, quando eu coloquei o nome da Carolices na minha marca, foi quando eu entendi o que eu quero vender. E aí eu entendi que a Carol, menininha que fazia as pulseirinhas e vendia para as amigas, as pessoas gostavam de como eu arrumava elas, das combinações de cores que eu fazia. Então eu entendi que as pessoas gostavam de como eu ensinava elas a usar esse colar, entendeu? Então, e toda vez que eu tava lá aprontando, né, super imperativa, todo mundo falava, Carol já tá fazendo Carolices. Com a Carol eu fico mais elegante. Isso. E aí o nome da marca foi Carolices. E aí você pensa em semi-joias. Você pensa numa estética clean, preto e branco, ou um begezinho, só que não sou eu. Eu sempre fui muito tagarela, espalhafatosa, colorida. Então, assim, por mais que eu venda semi-joias, eu não consigo entregar essa estética clean porque não conversa comigo. Então, a marca, ela carrega toda a personalidade. E aí que é legal, porque eu converso com mulheres que têm o mesmo estilo, a mesma personalidade que eu. E isso é muito legal, porque você gera uma comunidade que elas compram. Não é porque é esse o colar, mas é porque elas querem pertencer às Carolas, né? Que eu brinco. Entendi. Que é toda essa comunidade que a gente legal, fala igual. muito interessante, né? E assim, buscar fazer melhor, buscar fazer o jeito certo, exige comprometimento. Você precisa ler muito, você precisa andar com os bons para que você seja melhor do que você é, porque o sucesso ele deixa rastro, né? Então, se você está nessa área de semi-joias, você tem que começar a buscar autores ou pessoas que lidam com esse trabalho que já estão muito mais à frente de você, porque você começa a aprender, né? Eu faço muito isso, eu assisto muito podcast com pessoas que já estão lá, né, bem na frente, e aí os livros que eles indicam, pessoas, né, artistas que começam a compartilhar as suas experiências nesse espaço. Então, isso é muito importante, a gente buscar se tornar melhor do que a gente é. Sim. Você tem buscado isso? Tenho, né? E quando eu comecei de uma forma artesanal, né? E aí chegou uma hora que eu comecei a crescer e artesanalmente eu não conseguiria escalar. Porque tem o tempo ali de eu sentar, botar conta por conta. Então eu pensei, como que eu consigo, se eu quero crescer, como que eu consigo escalar isso? E aí que eu fui pro ramo das semi-joias, né? Em que eu e meu esposo, a gente foi lá pro polo, a gente procurou fábrica, a gente entendeu como faz. Então eu consigo te falar desde o processo de como é o molde pro colar que eu desenho até o processo do banho
E tudo da você qualidade. não pensa assim em entregar esse curso para quem quer começar ou não? Não, É, isso é só meu agora. não, não, eu gosto, porque assim, do mesmo jeito que tiveram muitas pessoas, amigos da área da fotografia, que me ensinaram a tirar Aham. foto correta do produto, eu acho que a gente tem que crescer junto. Dá pra crescer carregando várias pessoas, Uhum. assim como eu fui carregada. E eu tenho bastante gente que tá nesse ramo de semi-joia, né, que tá crescendo muito agora no mercado, e eu dou algumas mentorias, e já me pediram pra eu criar esse curso, né, de não só como que você faz o produto, mas como que você insere ele no mercado. E estamos aí nesse desenvolvimento. E como é que você vê a mulher nesse cenário, desse empreendedorismo digital? Porque a gente vê muitos homens, né, batendo aí um pico de venda, os caras estão ficando ricos, famosos, fico assim, meu Deus do céu, Sim. eu quero aprender isso. Como que eu chego lá? Como que eu chego lá? Eu falo que o digital, né, depois da pandemia, teve uma revolução muito grande no mercado, em que, por exemplo, a minha mãe, ela queria uma roupa, ela ia lá no centro e comprava. A pandemia prendeu todo mundo dentro de casa e forçou a gente ir pro digital, Uhum, querendo ou não. Então, hoje em dia, toda semana chega uma bolsinha da Shein lá em casa, porque agora minha mãe virou a louca da internet. uhum. Então, o digital ensinou as pessoas a entrarem, né, nesse mundo. E possibilitou também as mulheres, por exemplo, eu tenho muitas amigas que se tornaram mães, já estão no segundo filho e às vezes não conseguem estar no mercado de trabalho. Porém, elas têm um dom ali, elas sabem fazer algo diferente. Então, o digital, ele possibilitou essas mulheres, mesmo dentro de casa, cuidando dos seus filhos, Ele começa a diminuir distâncias, né, totalmente, e encurtar o tempo. encurtar o tempo. Ela consegue administrar aquele tempo dela ali dentro de casa, com a Dentro de família casa e e trabalhando. expandir o negócio dela para outras pessoas que têm interesse de comprar exatamente o que ela faz. Isso é incrível. Eu acho assim, eu sou professora, então na pandemia eu fiquei louca, porque cada escola que eu trabalhava era uma plataforma diferente, Tudo online, né? tudo online. Então, assim, minha filha, que tinha na época 18 anos, ela começava a me ensinar. E eu começava a chorar, porque tinha hora que eu esquecia tudo. Ela, meu Deus, você esqueceu. Aí eu lembrei assim, nossa, quando ela era pequenininha, que eu ensinava ela a ler e escrever, ela chorava, né? E depois chegou a minha vez. Mas hoje nós estamos desfrutando desse processo que a gente passou lá atrás. Isso Porque aí. hoje, para mim, não ter diário por escrito, nossa, ter o diário online, Excelente. ter uma ferramenta digital lá, um data show para eu dar minha aula, é É. totalmente diferente. E aí a gente cai, quem quis ou não foi empurrado para esse mundo digital, né? A pandemia Uhum. forçou. Então, assim, teve o lado ruim, mas teve o lado bom que levou mais pessoas a terem acesso a vários outros empreendedores que às vezes a gente não teria nem acesso se não fosse, né, a internet. E você já conseguiu fazer, fidelizar a sua clientela? Já assim, uma das coisas que eu entendi junto com o branding, né, é que depois da pandemia, é o que eu te falei, você pode entrar para comprar esse colar de pérola. Se você entrar na internet, vai aparecer uns 15. Então, o que vai fazer você querer comprar de mim? Hoje em dia, as pessoas começaram a entender e acompanhar a vida de quem ela quer comprar, da empreendedora. Uhum. Então, a gente vê a vida de todo mundo. É lado Sim. positivo e negativo, né, que fica todo mundo muito exposto, mas você começa a comprar porque você é um sentimento mais de pertencimento. Você quer pertencer àquele grupo. Por exemplo, vamos botar que eu vou fazer bolsas para mães, bolsas para carregar. Então eu posso ser um tipo de mãe que tenho 2, 3 filhos, eu quero fazer bolsas para mulheres práticas. Eu tô com 2, 3 filhos, então eu quero que seja uma bolsa prática com bolso que abre de De véu. preferência grandão, que Então, caiba tudo. isso, tem a mãe que vai olhar e falar assim: eu preciso disso, porque eu preciso de Uhum. praticidade. Vai ter mães que, caramba, eu tive filho, mas eu não quero perder A Então, eu elegância, o quero uma bolsa de glamour. bebê que não pareça que é bolsa, que Uhum. pareça que eu tô saindo. Então, você começa a querer pertencer àquele grupo. Então, a mãe prática, ela provavelmente vai ganhar, vai seguir aquela empreendedora que tá ali com 2, 3 filhos também, e ela vai viver aquele produto que ela tá vendendo, mostrando: olha, gente, tô aqui, olha o perrengue que eu tô passando. E a mãe vai olhar e falar assim: cara, é isso que eu passo, eu preciso comprar Ô, isso. Carol, você me lembrou agora de uma fase, uma vez, a minha filha tinha 11 anos. E aí eu vi, né, no Facebook, não era nem Instagram, que eu quase não usava Instagram. Eu vi uma mulher se arrumando para ir à praia. E nós estávamos nos arrumando, nos preparando, planejando para ir para sair de férias. E aquela mulher colocou um roupão, uma saída de praia longa, um chapéu grandão, um óculos. Aí eu falei assim, gente, eu achei aquilo lindo. Aí o que que eu fiz?
Fui lá, comprei um roupão. Porque você já se imaginou, né? Já me imaginei. E aí, quando chegou no hotel, que eu coloquei aquela saída de praia gigante, aquele saltinho na Do jeito. praia, aquele chapéu, aquele óculos, minha filha olhou e falou assim: mãe, por que esse chapéu tão grande, esse óculos Sim. tão grande? Eu falei assim: ah, isso aqui tá me dando um poder. Porque você se olhou nela, você Aham. experienciou, viveu a experiência que ela estava passando. E é sobre isso. Hoje em dia a gente quer participar, a gente quer participar de alguma comunidade. A gente quer pertencer ali ao que aquelas pessoas falam. Então é sobre isso. É sobre essa dualidade, por exemplo, das mães. Hoje em dia tem muitas mães, mas que tipo de mãe você é? Então provavelmente você vai seguir aquela empreendedora que fala, que comunica a maternidade do jeito que você vive. E aí você vai querer comprar dela. E eu não tinha hábitos de usar bijuterias ou Sim. semijoias, eu não tinha. De uns tempos para cá, eu comecei a achar aquilo tudo muito bonito, exatamente. Comecei a olhar e falei assim: nossa, essa mulher tá tão bonita com aquilo ali. Sim. Aí eu não é ser aquela mulher, mas ter essa sensação de me sentir bem comigo mesma, né? De me sentir bonita, Sim. autoestima. E aí eu comecei a comprar também semijoias. Comecei com Sim. bijuterias. E aí foi escalonando. Isso, e aí a gente vive num país muito violento, você não pode andar por aí com ouro e diamante. Não tem Então, como. né, além de ser caro, É. né? E aí eu comecei a pesquisar, a olhar semijoias, e você coloca uma blusa simples e coloca um colar, um brinco, um anel. Já tá Nossa, lindo. dá toda a diferença. Isso. E o que que eu entendi muito nesse processo? Antes eu era aquela que eu não me importava de pentear o cabelo, eu aparecia, se você ver o início, sim, eu aparecia com Uhum, os cabelos, porque eu falava assim, o que importa é que meu produto é bom, não importa o jeito que eu uhum, tô. Com o passar do tempo, eu fui entender que a gente é visual. Então, sim. como a Você gente é se... espelho do seu produto. Mas todo mundo, assim, lê visual. Então, quando eu entendi que eu preciso me vestir, eu preciso cuidar de mim da forma que eu espero que as pessoas me tratem. Uhum, Então, se eu não levanto, se eu não penteio o cabelo pra mim, pra eu me sentir bem, como é que eu vou esperar que as pessoas que olham o meu produto queiram se sentir sim. bonita, com Uhum, autoestima? Então, eu entendi que começou primeiro, eu tive que começar esse processo primeiro comigo. Porque a gente que trabalha com moda, com beleza, as pessoas precisam ver, as pessoas precisam sentir na gente a não é autoestima, essa vontade de se sentir Não bonito. é só falar, porque as palavras vão convencer, mas os exemplos é que vão arrastar. Né? Exatamente. Você fala e quando elas olham para você, nossa, ela Sim, realmente está bonita. Eu vou até, não é uma fala preconceituosa, mas é o que nós estamos falando aqui. Você vende, você é espelho do seu produto. exatamente. Então, quando eu vou numa academia que eu vejo o personal Fora fora de de forma, forma, eu acho que sim, ele não está fazendo uma propaganda legal do que ele está vendendo, exatamente. né? Não é um preconceito, mas é o que Você é você. espelho do que você vende, exatamente. E aí eu entendi que não é sobre usar um acessório, mas é sobre se sentir bonita, da sua forma, da sua Uhum, personalidade. Mas isso começa com a sua autoestima lá em casa, então, na sua casa. Então, é acordar, é realmente fazer a sua skincare, pentear o seu cabelo e se arrumar da forma que você quer ser tratada. uhum, Isso começa com você. Então, eu falo muito isso com a minha comunidade. Não é sobre comprar um colar, é sobre como você vai se sentir. E isso começa desde como você se arruma na sua casa até o processo final, que é escolher a roupa e colocar o sim. acessório. E às vezes, assim, até antes de sentar aqui, eu pego meu perfume. Aí uma vez minha filha falou assim: mãe, Sim, quem vai estar em casa não vai sentir. Mas sim, eu estou sentindo meu perfume. sim. Eu estou me sentindo perfumada, eu É pra você. gosto, Isso aí. né? É para mim. Então, assim, antes de ser para o outro, primeiro é para você. Sim, Né? E deixar que os outros julguem. Também se é sobre ele, não é sobre você. Se gostar, gostou. isso Se não aí. gostar, eu tô feliz. Isso aí. É por aí, né? Nossa, adorei. Adorei assim, essa experiência, porque eu vejo poucas mulheres ousadas, se atreverem, né? As mulheres, elas... Não só as mulheres, mas às vezes as pessoas têm medo de viver o seu sonho. E Sim, o medo é o maior ladrão de sonho que tem. verdade. Né? Às vezes você está se planejando, você fica assim, nossa, se as pessoas olharem e me acharem ridícula? Porque a gente está aqui, Sim, iniciando esse bate-papo, né? Nossa, a Carol não é aquela menina que está ganhando 100 mil, mas ela pode ser, sim, né? A Cleide ainda não tem 1 milhão de seguidores, mas eu posso ter, e por que não? sim. Então, a diferença de quem conseguiu e de quem não conseguiu está numa simples palavra, a constância. Isso aí.
É a constância, é ter a resiliência de viver o processo. Cada dia 1% melhor. Cada dia 1% melhor. Você vai mantendo a constância, né? Mantendo os hábitos, procurando ser melhor. Sim. E aí esses hábitos melhores começam a se tornar excelência, e a Sim. excelência traz o resultado. Traz o resultado. Isso aí. Agora, isso depende de quê? De resiliência, de constância, de começar. persistência. Né? Isso. Isso aí. Então, vocês, mulheradas que estão em casa aí, olha, aprenda um pouquinho aqui com a Carol. Eu adoro trazer convidadas que tenham assim esse conteúdo que vá fazer diferença na sua vida, porque tem muitas mulheres que têm em casa que têm talentos escondidos. Sim. E que estão lá aguardando, porque tem medo. Sim. Inclusive, eu tenho uma. Deixa eu até procurar aqui rapidinho, que eu falei que eu ia fazer a propaganda dela. É a minha coordenadora, Aline. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Aline Costa, ela está entrando agora com um trabalho de organização do lar. Eu esqueci o nome que se dá. Eu falei para ela, coloca aqui para mim que eu vou Personal fazer. organizer. Eu acho mais ou menos isso. Te ajuda a Organizar guarda-roupas, gavetas. de forma funcional, né? Nossa, muito Deus, bacana, muito bacana. Eu falei para ela, faz a sua propaganda lá, o seu folder lá, a gente vai colocar na nossa página e vamos divulgar, porque a gente está aqui para se ajudar. Isso aí. Eu acho muito bacana, pessoas que têm essas habilidades. Olha, eu fico assim, admirada com costureiras, com pessoas como você que fazem bijuterias, né? Que tira aquela coisa assim do papel e vai, né? Cabeleireiras que muda assim o visual de alguém assim. Sim. Naquele instante, eu acho muito legal. Então, você que está em casa nos assistindo, que tem um talento escondido, coloque isso para fora, sai do casulo e mostra essa borboleta aí, voa. Não é isso, Carol? Isso aí. Carol, quem está em casa que quer procurar, quer conhecer a sua marca, quer conhecer o seu produto, como essa pessoa faz? Bom, hoje em dia a gente está principalmente no meio digital, né? Então, no Instagram vocês encontram a gente no carolices.acessórios. Da forma mesmo que fala, no TikTok também. E se vocês quiserem falar com a gente pelo WhatsApp, 24 99 998 58 0808. Gravou aí, gente? Pode procurar. Quer deixar um agradecimento? Quer deixar um recado? Quero sim. O que eu queria falar sempre foi muito difícil para mim ser diferente, pensar diferente e querer ser diferente. E sempre foi um fator muito de estresse para mim, até que eu entendi que é isso que é legal. É a diferença que faz a gente ser diferente no mercado. Então, a frase que eu vi, assim, que pra mim eu levo pra vida. É um desperdício você ser diferente e ficar tentando fazer o que todo mundo faz. Efeito manada. Sai dessa bolha. Sai da bolha e faz. Dá o primeiro passo. Tem um filme chamado Tomorrow, tem na Netflix, que no quintal de uma casa, tem muito tempo que eu assisti, mas é mais ou menos assim, eles começam a observar no telescópio, né, vários planetas, e aí uma menina fala assim, nossa, eu encontrei aquele planeta, eu preciso chegar lá, e começa a buzinar no ouvido da mãe dela, eu quero conhecer, a mãe dela falou assim, tá doida, você vai fazer essa jornada toda se você chegar lá e não tiver nada. Aí ela para e olha para a mãe dela e fala assim, mas e se eu chegar lá e tiver tudo? É sobre isso. É sobre isso. É sobre correr os riscos, não é isso? É isso aí. Gente, a conversa foi maravilhosa. Nós poderíamos ficar aqui, nossa, muito tempo, mas já está passando da nossa hora. Quero agradecer você que está em casa, que acompanhou a nossa conversa. Peço a você que me siga aqui no Instagram, né? Elas perguntam, .podcast, e lá no canal do YouTube, aperta o sininho lá para se inscrever. Espero também que vocês conheçam o produto da Carol e esteja com a gente no próximo, esteja comigo no próximo encontro. Um beijo e até mais. Até mais.